Inflação e o ciclo de negócios. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje e vamos tentar entender um pouco, né? Eu estou construindo uma playlist básica aqui no canal de macroeconomia, que é uma das grandes áreas de estudo aí da economia, juntamente com microeconomia. A microeconomia se preocupa com a relação entre empresas e famílias, na economia real entre elas, como que se define um preço, enfim, coisas desse tipo. Já a macroeconomia, ela se preocupa com questões que extrapolam esta esfera e entram inclusive na esfera governamental, políticas econômicas gerais, inflação, desemprego, produto nacional bruto, taxa de juro, coisas que saem lá do micro, ou seja, da relação entre empresas e pessoas e comércio, e aqui ela extrapola um pouco isso. Então, no vídeo de hoje, inflação e o ciclo de negócios, que são cadê a palavra que eu quero usar do livro mesmo? Que são conceitos chaves, né, da macroeconomia, juntamente com outros que eu ainda vou mencionar aqui no canal e que inclusive eu já mencionei. Vamos lá, então inflação e o ciclo de negócios. Primeiro vamos entender ou recapitular o que é a inflação, o que é a taxa de inflação, de modo bem resumido conforme o livro. Ele nos diz o seguinte: o desempenho macroeconômico é julgado por três grandes medidas que introduzimos. O primeiro é a taxa de inflação, o segundo é a taxa de crescimento do produto nacional bruto, que seja, e o terceiro é a taxa de desemprego. Deixa eu pegar o conceito específico de inflação. Durante períodos de inflação, os preços dos bens que as pessoas compram estão aumentando. Inflação é aumento generalizado dos preços. Parcialmente por essa razão, a inflação é impopular. Tá, mas eu quero ver o conceito do livro em si. A gente já sabe que inflação é o aumento generalizado dos preços, mas eu quero ver se eu acho aqui um conceito mais explícito, né? Espera aí um pouquinho. Inflação. A inflação é frequentemente uma discussão primordialmente política, como era, por exemplo, na eleição. Geralmente, como é um assunto macroeconômico, isso sempre está presente aí na discussão política. Só que eu perdi aqui no livro onde é que está o conceito em si. Se eu não encontrar, a gente vai ficar só com o que eu mencionei mesmo de conceito básico, né? Que a inflação é o aumento generalizado dos preços numa economia. Deixa eu ver se não está um pouco antes aqui. Ah, tá, encontrei. Era isso aqui que eu queria. Ó. Então, assim, do ponto de vista do livro, o texto básico que eu estou utilizando, que é este aqui, ó, Macroeconomia do Rudiger e do Stanley, o link deles está aqui na descrição, inclusive, é um livro texto base aí. Inflação é entendido como a taxa de inflação é a taxa percentual do aumento do nível de preços durante um dado período, que é o que eu já mencionei ao longo do vídeo. Então, o nível geral dos preços numa economia, então o aumento dele. Daí tem a deflação, que é o contrário disso. Tá, então vamos ao assunto de hoje, que é um pouquinho longo, são 4, 5 parágrafos, e vamos entender então a inflação e o ciclo de negócios. Já entendemos então que inflação é o aumento generalizado dos preços numa economia. Mas e ciclo de negócios? Também já tratei, tem vídeos aqui no canal. Ciclo de negócios é o padrão mais ou menos regular de expansão. Pensa assim, estamos falando de macroeconomia e economia como um todo. Então, pensa lá no PIB quando você vê na televisão. O ciclo de negócios é um padrão mais ou menos regular de expansão da atividade econômica, ou seja, a recuperação, e de contração, ou seja, da recessão da atividade econômica, em torno de uma trajetória tendencial de crescimento. Então, está havendo uma trajetória tendencial de crescimento de uma economia, do seu produto nacional bruto, ou então do produto interno bruto, do nome que você queira para facilitar aqui. E aí, sempre que ocorre essas variações, existe uma espécie de ondulação em que você tem um pico e um fundo girando ou acontecendo em torno desta trajetória tendencial de crescimento. Este pico, no momento que ele atinge o seu pico, ele começa a descer ao fundo. E nesta descida ao fundo, chama-se isso na economia da atividade econômica de recessão. Quando há uma recuperação, ou seja, chegou no máximo ou no mínimo possível no fundo, começa então uma recuperação até atingir o seu... E todo esse movimento, isso tudo aí, dá-se o nome de ciclo de negócios, que é esse padrão mais ou menos regular entre recessão e recuperação da atividade econômica, beleza? Então, feita aqui essa introdução de quase 5 minutos, vamos ao vídeo de hoje. Inflação, a relação então inflação e o ciclo de negócios. Políticas expansionistas da demanda agregada tendem a produzir inflação. Políticas expansionistas
da demanda agregada, ou seja, o governo estimulando a partir de políticas econômicas o aumento da demanda. Então, isso tende a produzir inflação. Ponto final. Períodos caracterizados por baixa demanda agregada tendem a reduzir a taxa de inflação. Então, maior a demanda agregada estimulada, maior a inflação, menor a demanda agregada, reduz a inflação. Daí nós temos uma figura que ele explica que mostra uma medida, esta figura mostra uma medida de inflação para a economia americana para o período que se estende desde 1960. A medida inflacionária na figura é a taxa de variação dos índices de preço ao consumidor, ou IPC americano. O custo de uma dada cesta de bens representando as compras de um consumidor urbano típico. A taxa de inflação em preços ao consumidor, 1960 a 1988. Deixa eu dar uma olhada no gráfico. Tá. A taxa de inflação cai durante e depois das recessões. E no decorrer do período mostrado tende a aumentar mais tarde na recuperação. Então aqui que ele está fazendo essa relação com o ciclo de negócio. Ele está nos dizendo que na observação de dados macroeconômicos de inflação na economia americana entre 1960 e 1988, a taxa de inflação ela cai durante e depois das recessões. Então, existe uma recessão em que, como eu já mencionei, a economia acontece desta maneira. Esta recessão ela está seguindo em direção a uma contração da economia até o fundo daquele gráfico que fica oscilando em torno de uma trajetória. Nestes momentos, a taxa de inflação cai. E aí, quando ocorre o contrário, ou seja, quando ocorre o período de recuperação ou de crescimento econômico, ou então de expansão da atividade econômica, a inflação tende a aumentar. Então é isso que ele está tentando nos dizer aqui. Vamos continuar. A taxa de inflação mostrada nessa figura flutua consideravelmente. Assim como podemos contar muito sobre a história recente da economia através da observação deste quadro do curso do Produto Nacional Bruto Potencial e Real já apresentado, né, que eu já falei sobre isso, podemos da mesma forma ver muito da recente história econômica através dessa figura que eu acabei de explicar, 1.5, que mostra essa variação. Especificamente, temos o período de rigidez inflacionária, que se estende de 1960 a 1964, quando então a taxa de inflação beirou a marca dos 2%. Então há um salto no período de 1965 a 1970, seguido de um lento declínio até a metade de 1972. E, finalmente, ocorrem os estouros inflacionários de 1972 a 1974 e de 1978 a 1981, quando então a taxa de inflação subiu para os 12% até mais. Em 82 e 83, a inflação caiu outra vez sob o impacto de uma profunda recessão. Neste período, em 87, a taxa de inflação foi mantida em baixa mesmo quando a economia crescia rapidamente para longe da recessão. Somente em 89, a taxa de inflação voltou a 5%. Então, aqui ele traz uma série de dados macroeconômicos de inflação num contexto de economia americana da década de 60, 70 e 80. Lembrando que o livro que eu tenho aqui, ele é da década de 90, né? Tem edições recentes, mas aqui eu tenho é da década de 90. Mas para a gente entender teoricamente, a gente não precisa observar exatamente dados recentes e nem de uma economia específica. Neste caso, é um livro que é um referencial em termos de macroeconomia, então por isso que eu estou utilizando este autor. Essa mesma figura mostra a taxa de aumento dos preços. Podemos também observar o nível dos preços. Vamos ver se dá para ver isso? Sim. Toda a inflação da década de 60 e 70 cooperou para um amplo aumento. No período de 60 a 89, o nível de preços ficou em um patamar mais do que quadruplicado. Um produto que custava $1 em 1960 atingiu $4 em 89. Então aqui você observa o que é a inflação, né? Bom, é só você pensar aí coisas que você comprava há 10 anos aqui no Brasil e hoje. Essa é a inflação. A maior parte do aumento dos preços ocorreu após o início da década de 70. E por fim, o último parágrafo do vídeo de hoje, esse vídeo já está ficando longo demais, a inflação, assim como o desemprego, são os maiores problemas macroeconômicos. Entretanto, os custos da inflação são muito menos óbvios do que os do desemprego. No caso do desemprego, o produto potencial está sendo desperdiçado e fica claro, portanto, porque sua redução torna-se desejável. No caso da inflação, não há nenhuma perda óbvia de produto. Como notamos acima, os consumidores, em parte, não gostam da inflação porque ela está quase sempre associada a problemas econômicos, como, por exemplo, o aumento do preço do petróleo, o que reduz suas rendas reais. Também argumenta-se que a inflação atrapalha as relações de preço familiares e que reduz a eficiência do sistema de preço. Por essas razões, os responsáveis por políticas econômicas têm estado dispostos a aumentar o desemprego
em aumentar o desemprego em um esforço para reduzir a inflação. Então é aquela velha regra básica, né, da economia, regra número 10 da economia, que vou até consultar o livro sobre a playlist de economia básica para nós vermos esse princípio, não no detalhe, né? Mas o princípio 10 básico da economia diz o seguinte, lá de acordo com o Mankiw: a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. E aqui a gente vê um pouco disso. Então, por essas razões, os responsáveis por políticas econômicas têm estado dispostos a aumentar o desemprego em um esforço para reduzir a inflação. Isto é, trocar algum desemprego por menos inflação. E acredito que no próximo tópico, ou seja, semana que vem, sobre macroeconomia, entenderemos um pouco melhor esta relação entre inflação e desemprego, que será o assunto do próximo vídeo, onde nós vamos tratar um pouco sobre a famosa curva de Phillips. Eu fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu vou deixar aqui no final, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre a interessante lei de Okun, que eu nunca tinha ouvido falar. Muito interessante mesmo sobre essa questão das taxas de desemprego e o crescimento econômico, qual que é essa relação que existe entre elas. Então eu fico por aqui, vou ter que desligar minha câmera manualmente porque eu perdi o contato no celular, que eu deixo bem aqui, ó. Valeu!